Em 1582, um mestre fez uma pergunta simples ao seu aluno mais letal. Hayato, você conquistou 17 joias. Cada uma delas terminou com um único golpe. Diga-me o que acontece quando seu golpe erra? O jovem samurai sorriu. Nunca errar, mas eu me entrego completamente. Um corte, uma morte. Então, ataque-me uma vez. O que aconteceu em seguida foi impossível. O velho mestre não bloqueou, não aparou, nem sequer desembainhou sua espada. Ele simplesmente se moveu como fumaça, como uma sombra. O golpe perfeito de Hayato. A técnica que havia matado 17 homens cortou o ar vazio. O mestre tocou o pulso com 2 dedos. A espada caiu. Você dominou a força, o ataque, a dureza, mas não sabe nada sobre ceder, paciência, suavidade. É meio guerreiro. E meio guerreiros perdem para guerreiros completos. Eis a verdade que não ensinam. Ser bom demais, em uma coisa só, o torna previsivelmente fraco. Os samurais que dominaram não eram os mais fortes, os mais rápidos ou os mais agressivos. Eles eram capazes de ser tudo isso e seus opostos. Duros quando a dureza vencia. Suaves quando a suavidade vencia. Atacando quando o ataque funcionava. Cedendo quando a rendição funcionava. Agora mesmo, você provavelmente está maximizando uma qualidade enquanto ignora seu oposto. Ficando mais duro, mas perdendo flexibilidade. Movendo-se mais rápido, mas sacrificando o controle. S-Yang. Sem-Yen. Você está pronto para aprender porque seu oposto não é seu inimigo, mas sim sua complementação? Capítulo 1. O Mestre Unidimensional. Prefeitura de Kyoto. Verão de 1582. Hayato executou o golpe por cima, com precisão devastadora. De treino, um grosso bambu envolto em corda. Partiu-se ao meio. Um golpe, uma morte, a essência do Itu. Ele treinou por 6 anos, com vários mestres, mas os últimos 2 anos foram com o próprio Itosai, o fundador do estilo. O velho mestre elevou Hayato de competente a excepcional. Agora, aos 24 anos, Hayato era tímido. Seus duelos nunca duravam mais de 10 segundos. Seus golpes eram tão eficientes, tão precisos, tão determinados, que os oponentes simplesmente não tinham defesa. Ele atacava com convicção absoluta, foco total, pura energia Yang. Yang, o princípio. Ativo, masculino, forte, agressivo, em movimento para frente. Hayato personificava isso completamente. Nos treinos, ele nunca se defendia. Apenas atacava. A melhor defesa, ele dizia, é matar o oponente antes que ele possa atacar. E funcionou. 17 vitórias consecutivas. 17 oponentes que tentaram várias estratégias. Nenhum sobreviveu a um único golpe determinado. Mas havia algo que seu mestre via, e que Hayato não via. Uma fragilidade, uma rigidez, como uma espada forjada com muita dureza. Devastadora quando acerta, mas vulnerável a se quebrar. Naquela tarde, após o treino, Itosai se aproximou. Hayato, você dominou o golpe. Sua técnica é a mais pura que já vi. Você entende Yang perfeitamente. Hayato curvou-se, orgulhoso. Mas diga-me, o que você sabe sobre Yin? A pergunta o pegou de surpresa. Yin, o mestre do princípio passivo. Eu não entendo. Estudamos isso. Um golpe certeiro mata. Isso é jovem. Por que um guerreiro precisaria de Yin? O velho mestre pegou um galho fino e flexível. Dobrou, severamente. El se curvou, mas não quebrou. Então, pegou um galho grosso e rígido e aplicou a mesma pressão. Ele quebrou. Qual é mais forte? Perguntou o grosso. Obviamente, é mais duro. Então, por que ele quebrou enquanto o fino sobreviveu? Não tinha resposta. Yin e Yang não são opostos que lutam, são complementares que se completam. O galho sobrevive porque pode ser duro e macio, rígido e flexível. Seus golpes são devastadores, porque você aplica o Yang puro. Mas o que acontece quando você enfrenta alguém que não resiste à sua força? Ele morre com o meu golpe, não é? Ou sua força aplicada, sem encontrar resistência,
o leva além do seu alvo, deixando-o vulnerável, as palavras do mestre pairaram no ar: traga seu golpe perfeito. Eu trarei apenas movimento. Capítulo 2. O princípio. Inuinho. Na manhã seguinte, o pátio estava vazio, exceto pelo mestre e o aluno. Itozai estava relaxado, a espada ainda embainhada. Ele tinha 61 anos. Seu corpo mostrava a idade. Cabelos grisalhos, pele curtida, movimentos já não tão explosivos. Hayato estava do outro lado, cada músculo tenso. Pronto. Sua juventude, sua força, sua técnica perfeita, contra um velho que sequer desembainhava a arma. Comece quando estiver pronto, disse o mestre. Hayato atacou imediatamente, seu golpe característico. De cima para baixo. Entrega total. Forma perfeita, poder devastador. O mestre deslocou o peso do corpo, saiu da linha de frente. O golpe cortou o ar. Hayato se recuperou instantaneamente, girou e atacou novamente. Corte horizontal executado com precisão. O mestre inclinou-se ligeiramente para trás. A lâmina passou a centímetros do seu peito. De novo. De novo. De novo. 6 golpes perfeitos. 6. O mestre simplesmente não estava ali, não bloqueando, não aparando, apenas se movendo minimamente, eficientemente, como se soubesse exatamente onde cada golpe atingiria. No 7º ataque, enquanto a espada de Hayato descia, o mestre avançou, entrando no alcance do golpe, e tocou o pulso de Hayato com 2 dedos, e a espada caiu. Hayato ficou paralisado, chocado. Como? Itozai sorriu. Porque você é apenas Yang. Yang sem Yin. É incompleto. Previsível. Limitado. Ele fez um gesto para que Hayato se sentasse. Deixe-me lhe ensinar. Yin e Yang. O que você chama de Yin Yang? O princípio que governa tudo, do combate à natureza, à própria vida. O mestre desenhou um círculo na terra, dividindo-o com uma linha curva, um lado escuro, o outro claro. Yin não são 2 coisas separadas. São 2 aspectos de um todo, como o dia e a noite, não inimigos, mas partes de um ciclo completo. Hayato se irritou. Mas mestre, nosso estilo é Itohu. Um golpe, uma ação decisiva. Isso é Yang. Sim, o golpe é Yang. Mas a preparação, o tempo, o controle da distância, isso é Yin. Você não pode ter um Yang poderoso sem um Yin controlado. O mestre se levantou e pegou uma espada. Observe. Ele demonstrou um corte básico. Mas antes do corte, havia quietude. Após o corte, o instante retornava ao centro. O golpe em si era puro Yang explosivo e comprometido, mas emergiu do Yin e retornou ao Yin. Como a respiração, explicou Ito. Expirar é Yang ativo. Liberando. Inspirar é Yin passivo. Recebendo, você não pode expirar para sempre. Volca morreria Yang, sem Yin, é morte. Hayato observou, começando a entender. Os guerreiros que dominavam não eram os mais agressivos, eram aqueles que podiam ser agressivos ou pacientes conforme a necessidade. Podiam atacar com força total, quando o momento era certo, e ceder completamente quando a força falharia. Isso é Yin. Não escolher entre opostos. Tornar-se ambos. A voz do mestre assumiu aquela qualidade atemporal. Essa verdade se estende além do dojo. Em todos os aspectos da vida, o poder vem do equilíbrio dos opostos. Aqueles que aprendem isso se tornam completos. Aqueles que permanecem unilaterais, permanecem limitados. Se você está ouvindo isso agora, em qualquer era, saiba que sua fraqueza provavelmente é o seu oposto ignorado. Domínio. Ele olhou diretamente para Hayato. Nos próximos 6 meses, você treinará apenas Yin. Sem golpes. Apenas cedendo. Sem força. Apenas suavidade. Sem ataque. Apenas defesa. E esquiva. Você aprenderá a outra metade de si mesmo. Capítulo 3. A quebra. Primeiro mês. Frustração. O treinamento de Hayato se inverteu completamente. Nada de golpes devastadores. Em vez disso,
Eto o fez praticar movimento corporal, Taisubaki, esquivar-se de ataques com um mínimo de movimento. Sair da linha, girar os quadris. Nunca mais distância do que o necessário. Recepção Uki. Ao ser projetado, rolar. Ao ser empurrado, ceder. Ao ser atingido, desviar. Nunca resistir à força diretamente. Gerenciamento do meu olhar. Controle da distância. Permanecer logo fora do alcance de ataque. Deixar o oponente se comprometer. Usar o yang dele contra ele. Todos os instintos que Hayato havia construído gritavam contra isso. Seu corpo queria atacar. Sua mente queria dominar. Mas o mestre proibiu. Qualquer golpe. Você já sabe, Yang, disse Ito. Agora, aprenda Yin. Era uma tortura. Hayato lutava com alunos juniores e não tinha permissão para revidar. Apenas esquivar. Apenas ceder. Apenas se mover. Ele perdia constantemente, porque nunca havia desenvolvido essas habilidades. Todo o seu sistema de luta era baseado em um ataque avassalador. Agora, privado dessa ferramenta, ele estava indefeso. No segundo mês, a humilhação. Um aluno mais novo dos 16 anos, com técnica mediana, desafiou a Hayato para um treino de sparring, sob a restrição do Yin. Hayato só podia esquivar e desviar. O aluno mais novo, sem entender o treinamento, pressionou o ataque. E Hayato, tentando ceder e esquivar, cometeu erros. Foi atingido, foi projetado, perdeu. Os outros alunos cochichavam. O grande Hayato, derrotado por um iniciante. Seu ego desmoronou. Sua identidade como o atacante letal foi despedaçada. Naquela noite, ele se aproximou do mestre. Ito-sensei, este treinamento está me destruindo. Eu era invicto. Agora perco para crianças. Isso é necessário? O velho mestre assentiu. Sim, porque você está sendo reconstruído. O antigo Hayato era poderoso, mas limitado. O novo Hayato será completo, mas primeiro, a versão antiga precisa se quebrar completamente. É por isso que as coisas duras se quebram. E as coisas macias sobrevivem. Você era duro demais. A vida está te quebrando para que você possa ser refeito, flexível. Um vislumbre do terceiro mês. Algo mudou durante o treino. Um aluno atacou com um golpe de cima para baixo, puro yang, como Hayato costumava desferir. Sem pensar, Hayato transferiu o peso, saiu da linha, e o golpe passou inofensivo. Pela primeira vez, ele sentiu o que o mestre havia demonstrado. Como ceder não é fraqueza, é superioridade tática. O aluno agora estava comprometido demais, desequilibrado, exposto. Antigamente, Hayato teria contra-atacado imediatamente, mas ele não conseguiu. Treinamento Yin apenas. Em vez disso, simplesmente manteve distância, calmo e centrado. O aluno atacou novamente e novamente. A cada vez, Hayato se esquivava com movimentos mínimos, sem correr, sem desespero, apenas evitando estar onde o golpe atingia. Após 20 ataques, o aluno estava exausto. Hayato estava calmo. O mestre, observando de lado, assentiu levemente. Você está começando a entender? Yin não se cansa. Yang Sei esgota. Capítulo 4. Psicologia do guerreiro. A ciência dos opostos. Complementares. Itosai reuniu os alunos avançados para uma sessão de ensino. Hoje discutiremos por que Yin não é filosofia. É física, biologia, psicologia, realidade, a física do equilíbrio. Quando você ataca com força pura contra resistência, o que acontece? Ou você rompe, ou ricocheteia. De qualquer forma, energia perdida, mas quando você redireciona a força, quando você cede e deixa o ataque passar, a energia é conservada. O oponente se esgota. Isso é alavancagem. Por que um guerreiro menor derrota um maior? Não por meio de maior força, mas por meio do posicionamento superior. E o posicionamento requer Yin, paciência, sincronia, consciência espacial, a biologia do ritmo, seu batimento cardíaco, contração do sísquio e relaxamento da diástole. Yang, Yin, se o seu coração apenas contraísse, morte. Se apenas relaxasse, morte. A vida requer
ambos. Seus músculos contraem e relaxam, trabalham e descansam. Se esforçam e se recuperam. Atletas que treinam apenas Yang em intensidade constante se esgotam. Atletas que equilibram o treinamento Yang com a recuperação Yin se tornam excepcionais. Com os guerreiros, não é diferente. Lutar com pura agressão leva à exaustão. Lutar com pura defesa leva à invencibilidade. É preciso respirar. Expire para atacar. Inspire para se preparar. A psicologia da plenitude. Os samurais que se tornaram lendas não eram unidimensionais. Miyamoto Musashi. Um atacante devastador, mas também calígrafo, artista e filósofo. Yang no combate, Yin na vida. Esse equilíbrio o tornava completo. Pesquisas modernas sobre o pico de desempenho revelam a mesma verdade. Especialistas atingem um platô. Aqueles que incorporam qualidades opostas, como força e flexibilidade, velocidade e precisão, agressividade e paciência, alcançam níveis que os especialistas não conseguem atingir. A sabedoria histórica, o fundador do nosso Itoyu, meus próprios ensinamentos, a ênfase recai sobre golpes decisivos. Mas até mesmo o nome contém dualidade. Ito significa uma espada, mas também significa unidade, a união de opostos em uma única expressão. O golpe é Yang, mas emerge do vazio. Yin, os guerreiros mais mortais, eram aqueles que conseguiam ficar perfeitamente imóveis. Yin, então explodir em violência perfeita, Yang, e imediatamente retornar à imobilidade. Novamente, Yajimunori escreveu: a técnica suprema parece não ter técnica. A mente que não conhece a mente. A ação Yang, emergindo da quietude Yin, sem escolha, incorporando ambas. O mestre olhou para seus alunos. Por que o bambu sobrevive a tufões, enquanto os carvalhos quebram? Porque o bambu dobra o Yin, mas não se rompe. Ele retorna ao centro. Esta é a força, através da suavidade. Porque a armadura de seda impede flechas que atravessam o ferro rígido. Porque a seda cede e absorve um impacto em vez de resistir a ele. O suave protege melhor do que o duro. Isso está em Myo, não em fraqueza, incompletude estratégica. Capítulo 5. A primeira transformação. Quarto mês. A integração começa. Itozai fez um anúncio. Ayato, você pode atacar novamente, mas somente quando o Yin criar a abertura. Este era o teste. Ayato conseguiria integrar ambos os princípios? Ele lutou com um aluno mais experiente, agressivo, poderoso, com o Yang dominante, como o antigo Ayato. O aluno atacou. No passado, Ayato teria respondido força com força. Yang contra Yang. Quem se dedicasse mais, vencia. Agora Ayato cedeu. Yin. Deixe o golpe passar. O aluno estava agora sobrecarregado de se equilibrado nisso num instante. Naquele momento preciso Ayato ataco. Yang. Um único golpe. Eficiência perfeita. O golpe que sempre fora seu ponto forte. Mas agora, desferido de uma posição superior, criada pelo Yin. Os bokan dos alunos voaram de suas mãos. A diferença era gritante. Os antigos golpes de Ayato eram poderosos, mas previsíveis. Este golpe parecia surgir do nada, pois emergia da imobilidade. Ito se aproximou. Agora você entende. Yin cria a abertura. Yang a explora. Juntos, são imparáveis. Quinto mês. A dança. Ayato agora se movia de forma diferente. Seus golpes ainda eram devastadores, puro Yang. Mas agora, eram sustentados por um jogo de pés sofisticado. Yin, sincronia perfeita Yin. E paciência estratégica Yin. Ele lutou com vários oponentes. Seu movimento era econômico, eficiência Yin. Mas quando atacava, era com total entrega. Poder de Enganele parecia seda macio, flexível, aparentemente passivo até o momento do impacto, quando se tornava ferro. Este era Inyo encarnado. Sexto mês, o teste final. E Sai pediu mais uma demonstração. Ayato, ataque-me como você fez. 6 meses atrás, compromisso total, puro Jiang. Ayato hesitou. Ele havia aprendido tanto, será que conseguiria voltar àquele estilo unidimensional? Faça isso! Insistiu.
O mestre. Quero ver se você se esqueceu da sua força, enquanto aprendia flexibilidade. Ayato se concentrou e então atacou com um mesmo golpe devastador, por cima da cabeça que lhe rendera 17 vitórias. Desta vez, o mestre não se esquivou. Ele avançou, interceptou os pulsos de Ayato no meio do golpe e redirecionou a força. O próprio impulso de Ayato o desequilibrou, mas desta vez, Ayato não caiu. Ele havia treinado a recepção Yuki-in. Ele rolou, retornou à sua postura instantaneamente e se reposicionou. O mestre atacou repentinamente, explosivamente, puro yang, emanado do velho. Ayato cedeu. Yin criou distância e então contra-atacou. Yang. Enquanto o ataque do mestre se estendia, eles trocaram golpes por 30 segundos. Yang e Yin. Força e rendição. Ataque e esquiva. Cada um utiliza ambos os princípios com fluidez. Finalmente, Ito ergueu a mão. Chega. Você está completo agora. Há 6 meses, você era puro Yang. Poderoso. Mas frágil. Agora, você é Yin completo. Capítulo 6. O confronto final. Quando ambos se tornam... Primavera de 1583. Ano de Poewa. Um desafio chegou ao dojo. Um famoso espadachim da escola Okushin Itohu, Amehemohu, queria testar os ensinamentos de Itosai. O nome do desafiante era Goro. 38 anos. Conhecido por seu ataque agressivo e avassalador. Lutador, Yang puro. 43 vitórias consecutivas. Ayato pediu permissão para aceitar o desafio em nome de seu mestre. Ito estudou seu aluno. Você enfrentará um guerreiro, como você costumava ser, puro Yang. Sem Yin. Está pronto sim, mestre, porque eu sou o que ele é, mais o que eu me tornei. A batalha aconteceu no pátio do dojo. Espectadores se reuniram. Goro era impressionante, alto, poderoso, irradiando agressividade. Ele desembainhou sua espada com um floreio dramático. Sua postura era determinada, inclinada para a frente, pronta para explodir. Ayato permaneceu relaxado, com a espada ainda embainhada. Sua postura parecia quase passiva, mas seus olhos estavam alertas, uma suave percepção absorvendo tudo. Comecem, anunciou o árbitro. Goro atacou imediatamente. Golpe agressivo. Po. Chima da Kabeka. Entrega total. Puro. Yang. Ayato não bloqueou. Sarro da Linha deixou o golpe passar e criou distância. Goro se recuperou e atacou novamente. Corte horizontal. Entrega total novamente. Ayato cedeu. Movimento mínimo. Apenas o suficiente. Isso aconteceu 5 vezes. Goro ataca com crescente frustração. Ayato se esquiva com esforço cada vez menor. No 6º ataque, algo mudou. Goro, exausto da agressão constante, hesitou por uma fração de segundo. Seu Yang estava se esgotando. Naquele instante, naquele momento perfeito criado pela paciência Yin, Ayato golpeou. Um corte. Essência Ito, mas desferido de uma posição perfeita, criada por 6 meses de treinamento Yin. O Bokan de Goro voou de suas mãos antes mesmo que ele visse o golpe. O duelo havia terminado. Silêncio. Depois aplausos, mas a expressão de Ayato não era triunfante, era serena, grata. Ele se curvou para Goro. Agradeceu. Obrigado por testar meu aprendizado. Para os espectadores, parecia que Ayato havia derrotado Goro por meio de técnica superior, mas aqueles que entendiam, viam a verdade. Ayato havia derrotado Su Antigo Yu, o guerreiro que conhecia apenas Yang. Agora ele estava completo. A verdadeira essência do guerreiro. Naquela noite, Itosai, Sentusa, Komhai, conte-me o que você aprendeu hoje. Que eu não derrotei Goro. Eu derrotei a versão de mim que ele representava. O mestre assentiu. Sim. Ele era você 1 ano atrás, poderoso, mas unidimensional. Você é agora o que ele poderia se tornar se aprendesse o que você aprendeu. Mestre, qual é a verdade mais profunda de Inho? Ito sorriu. Que os opostos não são inimigos. São suas complementações. Sua fraqueza não é o oposto de sua força.
é sua outra metade, ignorada. Você era mortal com Yang. Mas adicionar Yin, não o, tornou menos mortal. Tornou-o seletivamente mortal. Agora, você pode ser duro quando a dureza vence. Suave quando a suavidade vence. Antes você tinha uma ferramenta. Agora você tem ambas. Isso se aplica a tudo. Seja confiante. Yang Yi, humilde Ying. Trabalhe intensamente Yang. Descanse completamente. Lidere com ousadia Yang. E siga com sabedoria Yin. Pense de forma independente e aprenda com os outros. Yin, o guerreiro que domina ambos os lados de cada dualidade, torna-se imprevisível, adaptável, completo. Aqueles que permanecem unilaterais, permanecem limitados. Hayato absorveu isso. Então, Yin, não se trata de equilíbrio entre opostos. Trata-se de se tornar ambos. Exatamente. Não se trata de equilibrar luz e escuridão como pesos separados. Trata-se de se tornar o círculo completo, que contém ambos. Isso é completude. O mestre continuou. Muitos ouvem equilíbrio e pensam em moderação. Tornam-se medíocres em ambos os lados. Isso não é Yin. Yin é dominar ambos os extremos, completamente e mover-se entre eles, com fluidez. Você pode ser extremamente agressivo quando isso lhe convém, e extremamente dócil quando isso lhe convém. Você não está preso no meio. Você habita toda a gama. É por isso que os guerreiros que entendiam Yin dominavam. Eles podiam superar oponentes agressivos, sendo mais agressivos, e superar oponentes pacientes sendo mais pacientes. Eles não estavam limitados a uma única estratégia. Hayato compreendeu. Então, o princípio não é o compromisso, é a completude. Sim. E aqui está a verdade mais profunda. Seu oposto não é sua fraqueza. É seu poder inexplorado. Domine-o, e você dobrará suas capacidades. A lição do samurai. 5 anos depois, 1588, Hayato, agora ensina no dojo. E Tozai, já idoso, passou a liderança para seu aluno. Um jovem guerreiro. Chega. 20 anos. Agressivo, poderoso, irradiando energia Yang. Mestre Hayato, eu desejo estudar isso. Quero aprender o golpe perfeito. Hayato vê seu antigo eu e sorri. Venha. Primeira lição. Ele conduz o aluno ao pátio, mas em vez de treinamento com espada, entrega ao jovem guerreiro um bastão flexível, de bambu. Dobre o máximo que puder. O aluno o dobra. Ele se curva, mas não quebra. Hayato lhe entrega um bastão grosso e rígido. Agora, o aluno aplica a mesma força. Ele quebra. Qual é mais forte? Hayato pergunta. O grosso? Obviamente. Então por que ele quebrou enquanto o bambu resistiu? O aluno não tem resposta. Resposta porque o bastão grosso é apenas Yang. Duro. Rígido. Poderoso. O bambu é Yin. Duro o suficiente para se manter em pé, macio o suficiente para dobrar. É por isso que ele sobrevive ao que quebra o rígido. Hayato pega sua espada. Você veio para aprender o golpe perfeito. Eu vou te ensinar. Mas primeiro você deve aprender a ceder perfeitamente. A quietude perfeita. A suavidade perfeita. Não. Em vez do golpe mas além dele, o aluno parece confuso. Mas mestre, isso não me tornará mais fraco se eu aprender a ceder? Você acha que sou mais fraco do que quando eu apenas atacava? Não, mestre. Então você tem sua resposta. Você não perde sua força adicionando seu oposto. Você completa sua força. Você se torna o guerreiro completo. Não apenas metade. A voz de Hayato carregava aquela qualidade de falar através do tempo. O caminho para a maestria não é a especialização em uma qualidade. É incorporar os opostos. Se você só pode atacar, você é previsível. Se você só pode defender, você é impotente. Mas se você puder ser tanto agressão, quanto paciência, dureza quanto suavidade, Yang e Yin, então você se torna completo. Essa verdade se estende além do combate, aos negócios, aos relacionamentos, à vida. Sua fraqueza provavelmente é a qualidade oposta que você ignorou enquanto maximizava sua força. Domine-a. Não substitua sua força. Complete-a. O aluno se curvou.
Quando devo começar, mestre? Agora pegue esse bastão de bambu. Nos próximos 6 meses, você treinará apenas flexibilidade. Apenas entrega. Então, quando você se lembrar de sua força Yang, você será 2 vezes o guerreiro que é agora. O aluno começou. Ayato observou outro guerreiro aprendendo o que ele havia aprendido. Esse verdadeiro poder não é escolher entre opostos. É tornar-se ambos. Na escuridão, luz. Na quietude, movimento. Na dureza, suavidade. Em Yang Yin, isso é hino. Isso é completude.